Tá todo mundo vendo? Sim. Estamos vendo. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Então vamos começar aqui. Isso daqui vai ser uma introdução ao Big Notation. Basicamente, a gente não vai chegar nos pormenores dos pormenores, porque aí envolve várias funções que a gente teria que ver, vários algoritmos aí para a gente poder se aprofundar. Mas pelo menos uma visão geral, saber aí como é que funciona o Big Notation e para que ele serve, como é que a gente consegue determinar se uma função está eficiente ou não. Já é uma coisa assim muito boa, assim, um passo muito grande na nossa jornada aqui na computação, né? Então, primeiramente, uma reflexão que a gente tem que fazer é como a gente sabe que pô, um código está eficiente. Porque um código, assim, é bem difícil de julgar se ele está eficiente se a gente usar certas referências, como, por exemplo, o tempo de execução ou a memória alocada. Porque quando a gente escreve um código, a gente tem que pensar, bem, a gente tem que consumir menos tempo e tem que consumir menos memória. Isso aí vai determinar se a gente está fazendo um código bom ou ruim. Só que, assim, em projetos de menor escala, alguns projetinhos pequenos que a gente faz, tipo uma calculadora em Python, talvez a gente nem ligue. A gente faça de qualquer forma e talvez até pense, não, se está funcionando, tá ok. Mas quando você chega em projetos maiores, nível industrial mesmo, você, assim, só trocar uma coisa pequena no código, fazer uma optimização bem pequena, consegue, assim, melhorar bastante a eficiência do seu código. Pode reduzir, por exemplo, uma operação aí de 50 segundos para 3 segundos, por exemplo. E isso tem uma relevância muito grande. Ainda mais porque na vida real a gente sabe que as coisas estão cada vez mais rápidas e a gente precisa de cada vez mais eficiência. E isso daí traduz em menos custos, né? Quando a gente está trabalhando em indústria, né? Então a gente tem que pensar em eficiência no código. E para pensar em eficiência no código, a gente tem que saber, pô, como é que a gente vai metrificar? Como é que a gente vai dizer se alguma coisa está eficiente ou não? Porque a gente tem que olhar, como eu já disse, tempo e espaço consumido. Só que o seguinte, quando a gente pensa em tempo e espaço, a gente já pensa em duas coisas, né? A gente pensa em segundos, ou minutos, horas, e também a gente pensa, por exemplo, em espaço, a gente pensa megabytes, kilobytes, gigabytes, mas a gente não pode olhar desse jeito. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro que o seguinte, um código, o mesmo código que você está executando, pode apresentar um tempo de finalização e um consumo de memória diferente a cada execução. Você pode executar um código e ele rodar em 12 segundos e depois ele rodar em 14, por exemplo. Ou, por exemplo, rodar em 1 minuto e depois em 1 minuto e 10. Mas, assim, é o mesmo código, sim, não mudou nada, só mudou o tempo de execução a cada, enfim, clique que você deu lá no run, né? E seu código não piorou por ter passado de 1 minuto para 1 minuto e 10, apenas pelo fato de você clicar no botão rodar, porque seu código continuou o mesmo. Então, assim, não é muito racional a gente ver em termos de segundo, ou até de kilobytes, megabytes, nesse sentido. E qual computador a gente usaria como referência para dizer qual código presta ou que não presta? Porque, por exemplo, a gente pode ter o código mais lindo do mundo, mais rápido do mundo, mas se você colocar num computador da Positivo, não vai rodar muito rápido. Na verdade, vai bem devagar. E isso não quer dizer que o código está ruim. E ainda mais, você pode colocar um código ruim, pouco eficiente, num computador, não sei, nesses computadores gamers, um Alienware, por exemplo, vai rodar bem rapidinho, assim, um código ruim. Mas não se torna bom só porque rodou rápido num computador, assim, estrondosamente bom. E a gente sabe que, por exemplo, um código, enfim, não vai melhorar ou piorar baseado no computador, assim, se você escreveu bem ou ruim, no caso. Naturalmente vai ser mais rápido, vai ficar mais devagar, dependendo do computador, mas isso daí não pode ser uma referência. Então é aí que vem o Big On Notation, né? Porque já seria uma solução que a gente teria para a gente poder metrificar se um código está eficiente ou não. Porque é o seguinte, a gente tem que metrificar em termos de tempo e espaço. E o Big On Notation vai vir para fazer uma notação para apresentar essa eficiência. Vai mostrar se seu código está bom em termos de espaço e de tempo. Então, assim, como é que a gente pode dizer que um código está bom baseado no Big On Notation? Ele vai observar qual é o pior caso possível para um certo código.
Como assim? Vamos dar um exemplo aqui do pior caso possível para uma certa execução de código. Vamos dizer que tu tem aí uma função, beleza? E essa função vai ser uma função que vai receber um array, beleza? Uma lista de números, certo? E essa lista de números, ela tem números variados aí e você está procurando um número específico, tipo o número 3, vamos dizer, ou número 7, número 21, qualquer número aí que você quiser. Você vai iterar nessa array, você vai atravessar essa array procurando esse número. E o pior caso possível seria se você encontrasse ele na última posição, porque seu código teria que passar por toda a array, da primeira até a última posição, para achar esse número. Então isso seria o pior caso para essa função, por exemplo. Tá todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Eu conto sempre uns 7 segundos, uns 8. Aí se ninguém falar, eu prossigo. Porque naturalmente esse assunto é mais complicadinho, então pode ocorrer isso daí. Mas enfim, já passou uns 8 segundos, né? E o pior caso, né? Para esse código aí, para essa função, seria a gente achar o número na última posição. A gente teria, sei lá, um array com 8 casas, e a gente estaria procurando o número 2, o número 2 estaria na última casa. Isso seria a pior das situações, o que o código ia ter que consumir mais tempo para executar. E a gente vai analisar primeiro como é que o código consome em relação a tempo. A gente já sabe, né, que não pode ser em termos de segundos e de minutos, para a gente saber se um código está eficiente. Porque, enfim, a gente sabe que, por exemplo, um código não vai ficar bom se a gente rodar ele de novo e der menos tempo, por exemplo. Então, a complexidade de tempo de um código, o time complexity do Beagle Notation, vai ser definido como o número de operações que uma função vai ser feita baseado em uma entrada. Como assim? Quando você tem, por exemplo, o caso que eu disse anteriormente, você sabe que o tempo vai depender da entrada, ou seja, vai aumentar, por exemplo, com o tamanho da array. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um código, vamos dizer, que vai escrever hello world, o clássico aqui, n vezes, ou seja, vai ter aqui a função, a define function print hello n, vai printar n vezes o nome hello world. Nesse caso aqui, o código vai ter time complexity de O of n. O que isso quer dizer? Quer dizer que baseado numa entrada n, que pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser qualquer número. Isso aqui é uma variável aleatória. O número de operações que esse código vai fazer, ou seja, o número de prints que esse código vai fazer, é igual a n. Ou seja, basicamente, se vier 10 aqui como parâmetro, vai printar 10 vezes hello world. Então, basicamente é isso. Ou seja, basicamente, o número de operações vai depender linearmente, proporcionalmente à entrada aqui, que vai ser n. Tudo certo? Alguma dúvida em relação a essa introdução aí a time complexity? Não, Tudo tudo certo. certo. Show de bola. Até dizer não é uma coisa boa, porque a pessoa sabe que não deu pau aqui no computador. Mas beleza. Então prossigamos aqui. E a gente tem diferentes complexidades, né? A gente já viu essa primeira, que seria o of n, que dependeria proporcionalmente aí da entrada que a função está recebendo. Mas também existe algumas outras, como essa O of one, que seria constante, né? Que vai ser que o número de operações de um trecho do código vai ser independente da entrada. Ou seja, independente do n que eu colocar aqui, eu posso colocar 1 milhão aqui, vai continuar printando hello world aqui só uma vez. Então, assim, independente da entrada que você colocar, o código vai rodar do mesmo jeito, assim, o número de operações está já definido, na verdade, e não vai depender, perdão, dessa entrada aqui n. Então isso daí seria essa complexidade constante. E tem algumas outras que são até um pouquinho difíceis de decorar de primeira, mas a maior parte das que vocês precisam saber são essas aqui. E eu acho que até ficou até um pouco poluído visualmente de tantos que tem aqui, mas basicamente as que a gente vai mais focar são essas mais de cima. E essas de baixo são mais para evitar, sabe? Porque
Eita, eu coloquei quase em ordem crescente de melhor para pior, mas eu cometi uma gafe aqui. Mas de toda forma, essas daqui são outras formas aí de você ver o quanto o tempo tá demorando, né? O quanto seu programa tá eficiente em termos de tempo. Como, por exemplo, aqui, o of n a gente já viu. O número de operações depende proporcionalmente ao tamanho da entrada. Ou seja, se a operação que a gente quer fazer é fazer printar alguma coisa, e a gente vai printar n vezes, vai ser O of n, por exemplo. Se a entrada for n e a gente for printar n vezes, no caso. O of log of n, ou seja, o logaritmo aqui de n, vai ser quando o número de operações de um programa é proporcional ao logaritmo da entrada. Um caso aí que a gente pode ver bastante é uma coisa chamada busca binária, que é quando a gente tem um array e esse array está organizado em ordem crescente ou decrescente, por exemplo. E a gente quer achar um número, por exemplo. Nesse caso, a gente pode, em vez de procurar da primeira até a última posição, a gente pode procurar primeiro na metade, e a gente vai ver, esse número da metade aqui, esse número do meio, é maior ou menor do que o número que eu estou procurando? Porque como está em ordem crescente, se eu tiver, por exemplo, procurando um 5 e eu achar um 3 no meio, eu sei que o número 5 vai estar à direita da lista. Então, vou dividir a lista em 2. Então, assim, essa busca binária, que vai ser um método de você procurar itens dentro de uma lista, dividindo ela em metade cada vez, vai ser com a complexidade de O de log of n, que vai querer dizer que, basicamente, vai ficar dividindo, a operação principal aí vai ser ficar dividindo a entrada, né? A entrada da array. É um pouco difícil de entender de primeira, mas depois eu mostro um exemplozinho de busca binária. E isso aqui é particularmente interessante de se saber. Particularmente interessante de se saber, ainda mais porque melhora a qualidade do código, melhora a eficiência quando você está procurando dentro de uma lista. Esse O of n of log of n aqui, não sei se está muito estranho falando em inglês, mas vou prosseguir. Ele é usado muito em algoritmos de ordenação de arrays. O quicksort mesmo, que é um método, um algoritmo aí de organizar arrays, ele usa esse time complexity. Ou seja, basicamente é proporcional aí a n, que é a entrada. Por exemplo, tu tem uma entrada de um array desorganizado com 5 elementos, por exemplo. Aí n vai ser igual a 5, no caso. Aí 5 vezes log de 5 seria aí proporcional aí ao número de operações feitas para ordenar essa array. No caso, isso aqui é interessante de decorar, saber essa notação aqui, ainda mais porque cai em algumas questões de entrevista. E na minha eu errei isso daqui, eu disse que era log de n para ordenar um array, mas era justamente isso daqui e deve ser por isso que eu não estou na meta hoje, mas, mas faz parte. Então, assim, é bom saber os time complexities padrões de certas operações, né? Como, por exemplo, de busca binária, que seria log de n, e de ordenação de arrays, deixá-las organizadas em ordem crescente ou decrescente, como n de log de n. Esse daqui embaixo, a pessoa costuma fazer bastante, e não é muito bom, que é esse O of n squared. Uma forma que você pode fazer isso bem facinho é o seguinte, a gente não falou que O of n, por exemplo, é quando você recebe um n, e você, por exemplo, faz um for loop, um for, que vai rodar n vezes. Isso daqui pode acontecer quando você coloca um for dentro de outro for, por exemplo. Porque se você tiver uma entrada, por exemplo, 5, e você colocar um for, i in range 5, por exemplo, vai rodar 5 vezes. Mas se você colocar um for i in range 5 dentro de outro for i in range 5, vai rodar 25 vezes. E isso daqui é mais comum do que parece, né? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eu coloquei uma questão nas questões do processo seletivo, que eu acho que uma galera fez isso daqui, de n quadrado, que dava para fazer com O de n. E eu vou mostrar esse exemplo depois, para mostrar como dá para dar uma optimizada nessas coisas. Esse daqui, que é o O of 2 of n squared,
não, perdão, o to the power of n, ele pode acontecer quando você implementa recursões. No caso, é quando você chama uma função que chama ela mesma, por exemplo. Você pode, por exemplo, aplicar uma função que vai chamar ela mesma 2 vezes. E ela vai fazer isso daqui. Por quê? Porque cada chamada aí vai dobrar a quantidade de chamadas, por exemplo. Na primeira chamada da função, ela vai chamar 2 outras funções. Aí essas outras 2 funções vão chamar 4. E essas 4 vão chamar aí 8. Ou seja, basicamente isso pode acontecer quando você implementa recursões. Até o algoritmo de sequência de Fibonacci, se vocês já fizeram, muitas vezes quando você faz com recursão, dá uma complexidade dessa, que é a segunda pior aqui. E a pior de todas, né? É essa daqui, que é a O of n factorial, né? O fatorial de n, que seria o pior caso de todos, que seria assim até ilustrado por um algoritmo aí que é o Traveling Salesman Problem, que consta aí como é que uma pessoa chegaria aí para umas certas cidades e procuraria qual é a forma mais curta de conectar todas, né? Isso daí você teria uma complexidade de O n fatorial, porque para cada cidade você teria que analisar todas as outras menos uma, por exemplo. E assim por diante, no caso. Ou seja, basicamente daria essa complexidade aqui, que seria, assim, muito ruim em termos computacionais. E é bom evitar. Então, assim, na ordem, na verdade, O of One é a melhor de todas, porque basicamente você já tem uma previsibilidade de quanto é que vai ser seu time complexity. Depois essa daqui, não, perdão, essa daqui, O of log n, que tem um número de operações bem baixo. O de n, e essa daqui em ordem crescente do melhor para o pior, né? Quer dizer, a partir daqui já tá ruim, mas basicamente essas daqui de cima são as melhorzinhas. Isso aqui é um gráfico que apresenta a eficiência, né? O quão bom ou ruim é cada time complexity. Vê que o de log of n e o of one estão assim na melhor região aqui. O de n tá, vamos dizer, mais ou menos. N log n já tá ruim. E o restante aqui já tá o apocalipse, né? Isso aqui já tá ruim demais. Você vê como isso aqui cresce à medida que isso aqui já tá a passo de tartaruga, né? Então, assim, é um foco muito bom a pessoa dar uma eficiência ao código, saber que está fazendo seu código ficar mais rápido nesses termos. Ou seja, a gente não está usando segundos, minutos, horas aqui, a gente só está diretamente usando o número de operações que o código está fazendo. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Até agora? Não, não, não. Tudo claro. Show de bola, show de bola. E aquela coisa, depois eu vou mandar esses slides lá no grupo junto Aí, com... mandaram uma pergunta aqui nas mensagens. Deixa eu ver. Esses casos que são logo... Rapaz... Ou de log of n que não tem uma divisão corte no conjunto de dados. Rapaz, de algoritmos eu não sei. Eu sei que, assim... se você perceber que o número de operações do código vai ser... Como é... Tô tentando raciocinar aqui, mas se você perceber que a quantidade de operações vai ser esse n aqui, que é a entrada, né, com o logaritmo de alguma base, você já teria aí um old log of n. O exemplo que eu dei, no caso, é com a base 2, né, porque quando você divide por 2, você tem aí você já teria essa base. Mas eu acho que dividindo por outros números aí você já teria a mesma complexidade, só com outra base, né? Lembrando que assim, a base não importa nessa complexidade. Então não necessariamente você só está procurando uma busca binária, por exemplo. Acho que eu vou dar uma olhada depois em mais algoritmos desse gênero, mas eu só estou me recordando de algoritmos de divisão mesmo, divisão e corte. Não sei Beleza? se tem algum exatamente assim, mas eu lembro que faz um tempo que eu vi isso já, mas a árvore tem a altura log de n, sabe? Tipo, então talvez tenha uma
alguma coisa a ver com tipo, a altura da árvore é log de n sendo o tamanho de elementos que tem numa árvore binária. Então talvez tenha algum algoritmo envolvendo árvores binárias que tenha complexidade log de n. Nenhum vem à cabeça agora, mas sei lá, tipo, e do topo até a base, por exemplo, é em log de n, mas não é muito um algoritmo muito útil. Deve ser porque a árvore binária conta por 2 em cada descida. É, tipo, no caso multiplica por 2. Tem um, Provavelmente. aí multiplica por 2, Certo. aí 4, aí 8. Sim. Tudo certo. Então, dando prosseguimento aqui. Deixa eu ver se pega aqui. Show de bola. Certo, então assim, da melhor para pior, essa sequência aqui. Ou seja, pior aqui é O of n factorial, isso daqui a pessoa evita a todos os custos. E até O de 2 elevado a n é uma tragédia. Mas é se atentar muito também a esse daqui, porque a pessoa costuma fazer esse daqui. Para projetos pequenos, a pessoa talvez nem ligue, né? Mas quando o negócio fica feio, né? Chega uma operação que demora 50 segundos quando você está no estágio, a pessoa tem que dar uma atentada para isso daí. Isso aqui é um algoritmo de busca binária, que basicamente ele pega uma array que está organizada, né? Que seria essa ARR, e procura um target, né? Aí o que acontece? A pessoa coloca um ponteiro no meio, né? Aqui, e ele vai procurar, o número que eu quero, ele está no meio? Se tiver, já acaba, já tem 0 operações aí envolvidas. Mas se você vê que o número do meio é maior que o número que você está procurando, você vai no número da esquerda, você vai para a lista na parte da esquerda, né? E caso que o número do meio seja menor que o número que você está procurando, você vai procurar a parte direita da lista. Ou seja, você vai ficar fazendo essas divisões por 2 até encontrar aí o seu número, né? E a pior das situações é você terminar com um array que tem tamanho 1. Ou seja, você dividiu tanto que achou um array de tamanho 1 que vai ser seu número. Então, esse daí seria o pior caso, no caso. Que seria essa notação. Isso aqui é uma prática ruim em O de n quadrado, que, se eu não me engano, eu coloquei essa questão no processo seletivo, né? Que era para procurar dois números que como é, que se você somasse, dava um certo target dentro de um array. Aí o que acontece? Isso aqui é uma má prática porque eu acho que muita gente pensa que é só você iterar um certo número, um certo ponteiro na lista, né? Da primeira até a última posição, e para cada ponteiro, você manda um ponteiro assim para frente procurando outro número que somado dê o target. Que seria esse caso aqui, né? A pessoa vai da primeira até a última posição da lista, e para cada posição que pega, ele vai procurar o restante dos números para ver se somado com ele dá o target, né? Isso aqui é uma prática ruim, porque isso daqui vai ter O de n quadrado. Porque na pior das situações, né? Tipo, na melhor você vai estar na primeira e na segunda casa, né? Os números. Mas na pior, provavelmente vai estar na penúltima na última. Nesse caso, vai ser uma complexidade de n quadrado. Porque você vai ter que rodar n vezes aqui. E esse daqui, para cada chamada daqui, você vai ter que chamar um pouquinho menos que n, mas vai ser próximo de n, então dá n quadrado. Então isso aqui é uma complexidade muito ruim. Algumas operações que a gente tem com time complexity, porque a gente precisa fazer essas operações, é que basicamente é o seguinte, a gente tem que sempre manter o termo dominante. O que é termo dominante? É aquele que vai ter a pior complexidade. Ou seja, se você tem na sua função uma função dentro dela que tem complexidade de n quadrado e outra que tem de n, você só vai considerar o n quadrado. E se você tem, por exemplo, uma que é n e outra que é log de n, você só considera o n, no caso, que é a pior das situações, para os dois, né, no caso. E você também tem que dispensar os coeficientes, porque isso daqui em termos computacionais não vai gerar muito problema, não. Então, assim, quando a pessoa está trabalhando com Big O Notation, a pessoa não trabalha muito com esses coeficientes. Quer dizer, a pessoa nem trabalha, mas é bom se atentar. Ou seja, esse termo dominante aqui vai ser o de maior tempo, que vai ser basicamente deduzido por aquela figura, né, que eu tinha mostrado.
Ou seja, se você tiver um time complexity, uma complexidade de 2 de n, você já disse que é O de n. Ou seja, você dispensa os coeficientes. Você já considera aí que não está valendo isso daqui. Eu coloquei menos aqui, mas eu acho que isso daqui nem tem. Eu acho que eu fiz rápido demais esses exemplos, então nem me atentei que não dava para botar um menos aqui. Mas finjam que isso daqui é um mais, certo? No caso, se você tiver, por exemplo, 3n mais 2, vai ser O de n. Por quê? Porque o 2 é um termo que não é dominante. O n que é dominante, porque esse aqui tem mais complexidade de tempo que o 2, por exemplo. Sobrando o 3 de n, você dispensa o 3 e bota O de n. E a mesma coisa para o resto. Preserva o log de n porque é o dominante, o n quadrado porque é o dominante, e aqui o n quadrado porque também é dominante. Ou seja, você vai estar eliminando todos que têm uma complexidade de tempo menor. Isso daqui é importante pontuar, porque nos exemplos que eu mostrei aqui, não nesse, mas nesse daqui só tem uma operação. Então é fácil dizer que isso daqui é O de 1. Mas tem alguns casos que você tem mais de uma operação aqui. E cada um vai ter seu time complexity aqui, seu space complexity. Aí você vai ter que estar somando. Aí, assim, você vai seguir essa cartilha de operações aqui, no caso. Então, assim, se você tiver, por exemplo, uma operação que é como essa daqui, ó, você tem duas operações, na verdade, que elas vão ser O de n, você percebe que, intuitivamente, a gente ia dizer que é O de 2n. Mas a gente dispensa os coeficientes, a gente vai considerar que é só O de n. Por quê? Porque em termos computacionais e de esforço computacional não vai ser muito relevante isso daqui. Então a gente vai considerar só O de n. Isso é bom por quê? Porque a gente vai aprender a só enfocar naquilo que a gente sabe que tem uma complexidade de tempo pior. Então, assim, se a gente tiver um exemplo como esse daqui, não, perdão, esse daqui, de busca binária, a gente já sabe que esses daqui de cima, essas operações aqui de cima, são todas O de 1. Então a gente não vai estar nem olhando para elas quando a gente for fazer a time complexity aqui da busca binária, já que a gente vai dispensar os time complexities de menor dominância, no caso. Ou seja, basicamente, isso aqui é mais uma forma de se ver isso daí. E se tivesse, por exemplo, outras operações aqui com time complexity menor, a gente não estaria nem considerando, a gente não estaria incluindo aqui, certo? Vocês estão entendendo tudo até agora? Alguma dúvida? Pra mim tá claro. Entendi. Tudo certo. Show de bola. Aí vem também a questão do Space Complexity, porque a gente não pode comparar com megabytes, kilobytes, gigabytes, ainda mais porque pode ter códigos que a gente escreve que são assim de tamanhos massivos, mas que são muito bons, enquanto a gente pode fazer códigos ruins com 5 linhas, por exemplo, que não vai consumir nada praticamente. Então a gente não pode estar avaliando o armazenamento em megabytes ou kilobytes, gigabytes. O Space Complexity a gente vai avaliar por meio de como as variáveis são alocadas no programa em execução. E muitas das vezes a gente vai encontrar só O de 1 e O de n, porque é a maior parte do que acontece quando a gente está empregando um código. A gente não chega a ser muito ruim quando a gente faz Space Complexity, no caso. Mas a gente tem diferentes formas de atribuição. Quando a gente tem maior parte dos tipos primitivos, por exemplo, números, booleanos, ou seja, números no geral, int, float, se for no Java double, ou booleanos true, false, a gente vai ter uma atribuição que vai ser O de 1, ou seja, que está consumindo apenas um lugar estático na memória. Não está consumindo muita memória você dizer que um x é igual a 2, por exemplo, ou x é igual a 35. Então, assim, até você pode dizer que um x igual a 35 vai ter mesmo time complexity que um x igual a 3 milhões, por exemplo. Não vai ter uma diferença muito grande em termos computacionais. Quando você está trabalhando com strings e listas, e até com maps, aqueles dictionaries do Python, eles podem ser O of n, com n sendo o tamanho dessas, dependendo do input e também do pior caso, né?
Na verdade, eu devia dizer que n era o tamanho do input. Porque é o seguinte, por exemplo, você pode criar uma função, vamos dizer, que vai criar um array, por exemplo. E essa função vai receber um parâmetro n, certo? Essa array vai ter tamanho n. Então a complexidade seria O de n. Se a gente, por exemplo, colocasse que o array já ia ser definido, por exemplo, ARR é igual a 3,4,5. Isso daí seria O de 1, porque a gente já teria aí as variáveis alocadas independente do input. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma lista com 3 posições, já determinado previamente, seria O de 3. Só que a gente sabe que, pelas operações que a gente faz com Beagle Notation, O de 3 seria a mesma coisa que O de 1, porque seria 3 vezes 1. E a gente tem que eliminar o coeficiente. A gente tem que dispensar o coeficiente. E as demais regras também são consideradas em relação a isso. Um exemplo aqui, que pode mostrar um Space Complexity de 1, é esse daqui, que é a mesma função que eu mostrei antes, da questão da soma dos dois, que vai tentar procurar num array dois itens que somados dão um target, beleza? Nesse caso, você percebe que as variáveis não vão crescer à medida que o input muda, né? Crescer, no caso, eu não estou falando do valor numérico, eu estou falando de como é, do tamanho em memória. Porque 3 e 33 vai ser visto do mesmo jeito. Nesse caso, aqui a gente percebe que a gente tem uma atribuição aqui, que vai ser n é igual a length de ARR. Isso aqui vai ser O de 1. Por quê? Porque vai ser primeiramente um tipo primitivo que não vai ficar crescendo de tamanho. Vai ser um tamanho aí estático, né? O de 1. E aqui dentro desses dois fors, vai ter aqui, ó, essa soma, que vai ser também um valor aí numérico, que vai ser esse daqui mais esse daqui. Independente da quantidade de vezes que você chame, isso daqui vai ser O de 1. Então, não tem estresse. Essa função tinha sido mostrado antes, que ela é n quadrado em termos de tempo. Ou seja, isso daí já é uma resposta aí para uma questão de entrevista, do Google, inclusive, essa daqui. Ou seja, eu botei uma questão do Google para vocês fazerem no processo seletivo. E no caso, isso daqui teria n quadrado, né, de time complexity, e de space complexity teria O de 1. Ou seja, em termos de espaço, não tem mais o que melhorar, tá realmente muito bom. Isso aqui não precisa mudar. Agora sim, em termos de tempo, isso daqui tá meio ruinzinho. Então, um exemplo que a gente pode mostrar dessa mesma função e que tem space complexity de n, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, ó, que eu coloquei a mesma função, só que botei optimize depois, só para dar uma representada. E o seguinte, nesse caso aqui, em vez de pegar um número e comparar com o outro e somá-los para ver se dá o target, eu coloquei um map aqui, um dictionary, que no caso vai fazer o quê? Ele vai guardar aí os valores que já foram, os valores que faltam para chegar em um certo número, como por exemplo, vamos dizer que o target é 5, certo? Aí o primeiro item da lista é 3. A gente sabe que tá faltando 2 para completar 5, certo? Aí ele vai registrar nesse map aqui, nesse dictionary, o 2 e o índice de onde está esse 3, no caso. Aí para cada iteração, ele vai pegar aqui e dizer, esse número que chegou agora já foi registrado como um número que faltava. Aí se for, ele vai retornar aí o índice, né, de agora e o índice do outro. Isso aqui é um pouco difícil de entender de primeira, mas naturalmente o foco aqui é entender por que tem um dictionary aqui. E o dictionary, para quem não sabe, ele é como se fosse uma lista. Mas é uma lista que cada item tem tem um par, que vai ser um key e um value.
No caso, uma chave e um valor. Então, no caso, isso daqui vai crescer baseado aí no array, né? Porque na pior das situações, na situação de a gente achar esses dois números que chegam no target, que somados dão target, na penúltima e na última posição, a gente vai registrar quase todos os números desse array nesse map aqui, nesse dictionary. Ou seja, se o tamanho do array é n, o tamanho do dictionary também vai ser n. Nesses termos, né? Então, no caso, a complexidade seria O de n. Então, no caso, essa variável aí vai crescer no pior caso para um dictionary aí com o tamanho de n. E essa solução aqui não esquentem com isso, porque isso realmente já é para a versão do código optimizada. Inclusive, essa daqui, a diferença que tem dessa daqui, além de piorar o Space Complexity, ela melhora o Time Complexity, porque isso daqui é O de n. Porque isso daqui vai ter só um for aqui, não vai ter dois. Então, assim, a gente piorou em termos de Space Complexity, mas melhorou em termos de Time Complexity. E essa versão aqui é melhor para mostrar numa entrevista. Ainda mais porque n quadrado no Time Complexity é realmente ruim. Aí, beleza. Nesse caso aqui, isso daí são dois exemplos aí de Space Complexity. E mais um que é mais intuitivo aqui, mais family friendly, porque o anterior é um pouco mais difícil. Mas a gente pode ver aqui que essa variável new array vai consumir mais espaço à medida que o tamanho de um array certo aqui aumenta. Ou seja, a gente tem uma função aqui que, vamos dizer, essa função vai pegar um array e vai criar um novo array com os mesmos itens, só que multiplicados por 2. Nesse caso aqui, como é que a gente implementaria? Criaria aqui um new array com uma lista vazia, né? E para cada item no array antigo, a gente vai colocar no array novo, vai adicionar um certo item vezes 2. Ou seja, vai ter a mesma array, só que com tudo vezes 2. Então, assim, isso daqui teria um time complexity de O de n. Por quê? Porque teria uma variável aqui, new array, que ia depender de n, que seria o tamanho da array original. Ou seja, se a array original tiver 20 itens, aqui vai ter 20 itens. Se tiver 50, aqui vai ter 50 itens. Se tiver n itens, aqui vai ter n itens. Por isso que isso daqui vai ser considerado O de n, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Porque às vezes eu fico preocupado de estar falando rápido demais, eu gosto de falar ligeiro. Aí não é muito bom não de, de acompanhar às vezes. Então se tiverem alguma dúvida, só avisar. Pois já que o silêncio reinou aqui, já que o silêncio triunfou, eu passo aqui pro próximo. Algumas referências que vocês podem ter para praticar a questão de Beagle Notation, além de, enfim, aulas na faculdade e referências por fora, tem curso de entrevista que vocês podem fazer, né? Como, por exemplo, esse daqui foi onde eu aprendi o que era Beagle Notation. Eu ia chegar na entrevista do Meta sem saber o que era. Esse Master Decoding Interview. Eu acho muito bacana, tem umas 30 questões que são abordadas. E, assim, é um curso que não é só para entrevista de estágio, né? É entrevista de emprego também. Então, assim, vai ter não só o básico, mas o mais avançado aqui também. Então, assim, é bem completo e tal. E o preço não tá muito gostoso aqui, mas pensem aí, às vezes vocês gastam R$ 1.000 num curso com um coach, que é R$ 270 numa coisa que realmente tem conteúdo, né? E quando eu comprei tava 25, então só esperar a Udemy aí liberar um precinho mais camarada que isso daqui tá em ordem. E outra, Daily Byte também. Isso daqui na verdade é uma newsletter, né? Que você recebe todo dia no seu e-mail uma questão de entrevista. E assim, percorre eu acho que 82 dias, se eu não me engano. 84 eu acho, porque é por semana. E assim, é muito bom, porque tem todos os tipos de estrutura de dados e um monte de, enfim, questões que eles até dizem em quais empresas eles usam essas questões,
porque querendo ou não, essas questões aí de entrevistas são, enfim, todas repetidas. Não adianta acreditar neles que falam que eles não repetem e tal, eles sempre repetem. Então, assim, é sempre muito bom praticar por esse daqui. E também ter esse site aqui, para quem não conhece, LeetCode. Esse site aqui tem muitas questões e algumas questões ainda pedem que você faça uma complexidade determinada, como, por exemplo, log de n, ou fazer até odd 1 de time complexity, né? Para você fazer realmente de forma mais efetiva. Essas daqui são as questões de entrevista do LeetCode, que, enfim, não sei se isso daqui, eu acho que isso aqui não é lista exclusiva não, mas eles têm uma assinatura que você pode ver questões, enfim, exclusivas aí para entrevistas, né? É uma coisa bem legal para você praticar, ver se seu código tá bom, ainda mais porque eles verificam aí se seu código tá bom em termos de complexidade de tempo e de memória também. Então é muito bom. E é bem recomendado esse site aqui também. E por último, esse livro aqui, que também não tá num preço muito legal, mas assim, é um livro de conteúdo, né? A gente lê tanto livro ruim aí, Pai Rico, Pai Pobre, essas coisas aí, que ler um Cracking the Code Interview não é nada mal. Ainda mais porque tem umas versões aí na internet, eu soube que são ilegais, né? Mas que tem gente que baixa pirata. Então, assim, se acharem aí e quiserem tomar o risco, eu não vou dizer que é uma boa, né? Porque tá sendo gravado, mas tem aí, né? Então, assim, isso daqui tem muitas questões, eu acho que tem tipo umas 700 páginas, mas a maioria é para resolução das questões, né? Traz tudo, traz Beagle Notation, traz, assim, várias nuances, né, que você pode aprimorar. Então é uma referência muito boa essa daqui também. E perguntar para vocês, tiveram alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Porque naturalmente dá para ficar confuso com um negócio desse, porque querendo ou não, muita gente não viu. E se quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida, sintam-se mais que à vontade em qualquer momento. Ver se teve alguma coisa aqui no chat. Teve gente por aí que baixa pirata, eu acho que eu vi alguém no WhatsApp trazendo uma versão pirata aí. Não vou confirmar nada não, porque o Beto tá me gravando aqui, então... versão em português eu não sei. Mas Pois vejo que ninguém tem dúvida aí, então... Então basicamente foi isso, eu vou dar só uma aprimorada, assim, uma corrigida nos negócios que eu coloquei ali. E vou mandar lá no grupo geral. Ei, acabaram de lançar ali uma pergunta nas mensagens. Fica com dúvida na parte que tem os coeficientes. Quais exemplos que aparecem? Um 2n ou 2n mais 2? No caso... Deixa eu pegar aqui. Acho que foi aqui. É o seguinte, 2n pode aparecer, por exemplo, quando você tem um for I in range, n aqui, print hello world, você sabe que isso é odd n, né? E você vai ter outra coisa embaixo que vai ser literalmente igual. Quer dizer, só muda o print aqui, mas vai ser o mesmo time complexity. No caso, a gente vai ter dois odd n, né? E o que acontece? Esse odd n, odd 2n no caso, que seria a soma de odd n mais odd n, ele não é reconhecido como uma coisa que realmente vai gerar muito esforço computacional. Porque para o computador é a mesma coisa você colocar um print aqui nesse primeiro for, esse print aqui de baixo no primeiro for, do que você separar em dois fors aqui. Então, assim, esse 2 de n seria a mesma coisa que O de n, nesse caso aqui em específico. E no caso de, por exemplo, ter um 2n mais 2, seria considerando, por exemplo, esse código aqui, né? E mais duas operações com O de 1, né? Nesse caso, seria O de n, O de n, O de 1, O de 1. Somando tudo, seria 2n mais 2. Só que assim, esse 2 aí, comparado com n, é nada. Ou seja, de uma operação aqui para outra,
você pode desconsiderar. Ou seja, se você tem n de log de n mais n, você pode literalmente ignorar o odd n, por exemplo. Você pode dispensar os que têm a menor, os que têm a menor dominância, no caso. Ou seja, no caso, essa seria a explicação para você tirar os coeficientes, porque não gera muito mais esforço computacional você separar do que agrupar nesse sentido. E o dos coeficientes aqui, coeficiente não, dessas parcelas aqui de termos menos dominantes, é porque eles vão ser irrisórios comparados com esses mais dominantes, né? Então, em termos de esforço computacional, a gente considera os mais dominantes. Ainda mais porque são eles que pioram a nossa vida, né? Então, a prioridade aí é para os chefões aqui. Pro n quadrado, pro log de n. Não pro log de n, não. Pro n fatorial, né? Log de n nesse caso. Show de bola, show de bola. Tem mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Porque, caso contrário, eu dou as corrigidas lá, mando lá no grupo e passo o drive dos trainees. Eu creio que isso seja um ok. Passo minha palavra aqui ao presidente Humberto.